Ok. A paz. Deus abençoe mais uma vez a todos os meus amigos aí que estão me acompanhando nesse canal no YouTube. Estamos aqui reunidos aqui na minha residência. E hoje eu quero fazer algo além de uma simples pregação. Eu quero hoje começar a mostrar, não só para os meus irmãos que vêm aqui na minha casa, mas para mostrar para você também aí que está no YouTube, que o livro de Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. Não é esse mistério todo e não é tudo isso que se falam, que se pregam. Quando um pregador não prega o livro de Apocalipse, é duas coisas. Ou ele não tem domínio do assunto, porque ninguém vai falar daquilo que não sabe. Ou ele não interessa para ele. Não interessa para ele passar para a igreja. Eu prefiro acreditar que a maioria estão na primeira parte, que não tem o domínio do assunto. Mas hoje eu quero mostrar para vocês aí que estão me acompanhando que o livro de Apocalipse, ele é simples. Na verdade, como muitos falam, né, que tem medo, que, mas o livro de Apocalipse é o final dos tempos, é a volta de Jesus, é a batalha do bem contra o mal. Sim, é verdade. Só que, para nós que estamos em Cristo, é livro de bênção. É livro que está nos mostrando a vitória de Cristo sobre o diabo. Que aqui o Senhor vai recolher a sua igreja amada, celeste. Então as pessoas têm que entender que o livro de Revelações, que quer dizer Apocalipse, é um dos melhores livros para o cristão. É o livro das promessas do povo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas aí vem aquela coisa, mas bicho, como é que eu vou começar a ler e vou começar a entender? A primeira coisa que você tem que entender é como o livro foi escrito. O livro de Apocalipse, o livro de Revelações, foi escrito pelo apóstolo João, na ilha de Patmos. Foi uma revelação dada pelo Espírito Santo, foi uma revelação dada pelo próprio Cristo para o apóstolo João. Só que você tem que lembrar o seguinte, todos os livros da Bíblia, e isso vocês aqui já vão aprendendo também, já vão ouvindo. Todos os livros da Bíblia foram escritos por homens, só que inspirados e conduzidos por Deus. Então, primeira coisa que a gente tem que entender. Então, tudo que está escrito no livro de Gênesis tem que bater com o que está escrito no livro de Crônicas, no livro de Salmos, no livro de Mateus, no livro de... Ou seja, em todos os livros da Bíblia. É como mais ou menos, vou dar um exemplo para você, de filme. Um diretor que tem uma visão sobre uma história. Ele vai pôr ali detalhes dele naquele filme. Ou um livro que um autor escreve. Quando você olhar um outro filme e quando você ler um outro livro, você não vai nem precisar saber quem era o diretor, quem era o executor. Pelo detalhe você já fala, isso aqui é coisa do fulano de tal. Por quê? Porque parece coisa dele. Um desenhista, pessoa que gosta de desenhar. Você olha um desenho, você aprende, quem desenhou isso daqui foi o Maurício de Souza. Pegar o Maurício de Souza, que para mim é um dos maiores desenhistas do Brasil. O camarada foi lá, desenhou a turminha da Mônica, aquele tracinho dele. Quando você vê um outro desenho, mesmo que não seja da turma da Mônica, mas você olha aquele desenho e você fala, puxa, isso aqui parece aqueles desenhos do Maurício de Souza, porque é um toque da pessoa. A mesma coisa é o Espírito Santo. Não importa quantos autores teve a Bíblia, na verdade a Bíblia teve mais de 80, quase 90 autores, pessoas que escreveram, que estão relatados aqui. Só que todos eles se coincidem. Aí já vem aquela questão do toque do Espírito Santo. Então toda a Bíblia tem o toque do Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém. Até aí está todo mundo entendendo. Sim. Não importa quem escreveu, seja Moisés, Elias, Eliseu, Daniel, Isaías, e tudo em época diferente. Malaquias, Ageu, Amós, Zofonias, em períodos totalmente diferentes, mas todos ali se encaixavam, tinham os traços. Então a primeira coisa que você tem que ter isso no seu entendimento. Toda a Bíblia foi escrita, foi inspirada, pelo Espírito Santo.
Então tem ali o dedo do Espírito Santo. Quando você aprende isso, você descobrir o que é, você já começa a matar as charadas do livro de Apocalipse. Porque o livro de Apocalipse ele foi escrito com palavras-chaves. Como assim palavras-chaves? Vocês vão entender o que eu vou falar. Naquele tempo, o entendimento dos homens era o entendimento. Só que com o passar do tempo, a nossa sociedade evoluiu, certo? Só que muitas vezes o que era escrito lá atrás tinha um significado, que talvez a gente lendo não compreende, mas tem um significado. Vou dar um exemplo. O próprio apóstolo João escreveu em Apocalipse capítulo 1: E eis que eu vi que vinha um homem com cabelo tão branco como algodão, com pés reluzente como latão. Então o que ele quis dizer com isso? Que Jesus ele tinha um cabelo parecendo lã de ovelha e os pés dele eram de metal? Era tipo Robocop? Não. Ele quis dizer o quê? Cabelos brancos, idade, sabedoria, pessoa com a idade avançada, pessoa sábia. Então eis que viu um homem com cabelo branco, tão branco como algodão. Quer dizer, que ele era um homem sábio. E eis que viu seus pés tão reluzente como um latão, como um bronze. Quer dizer reluzente, para reluzir o metal. Você tem que lembrar que estamos falando de 2000 anos atrás. Então como que eles faziam para o metal brilhar? Pegava lá uma esponjinha, pegava lá um pedaço de couro, de pano e ó, polia. Metal reluzente, polido, gasto. Seus pés tão reluzentes como latão, como um bronze. Quer dizer o quê? Ele era um homem viajado. Seus pés eram gastos, brilhantes. Ele era um homem que conhecia os lugares, era viajado. Ele não era uma pessoa que cresceu só em um lugar. Ele conhecia os lugares, conhecia as pessoas. Entendia de ser humano. Então era uma maneira que o apóstolo João tinha de explicar, usando as palavras mais ou menos que ele tinha naquele tempo, para poder as pessoas entender. Vou dar um exemplo melhor ainda para vocês. Vamos lá em Apocalipse, capítulo de número 12. Isso. Apocalipse, capítulo de número 12. Versículo 1. Pegaram? Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 1, tá? Diz aqui, ó. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Viu-se outro sinal no céu, e eis que era o grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diamantes. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançou-a sobre a terra, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, tendo ela luz, lhe tragasse o filho. Amém, pessoal? Aqui, você tem que começar a pegar o que significa cada uma dessas palavras, o que significa o exemplo. O que ele quis dizer como mulher vestida do céu? O que ele quis dizer quando ele fala o dragão vermelho? O que ele quis dizer com tudo isso? Algumas igrejas, em algumas religiões, e alguns pregadores, inclusive usam essa parte aqui, que eles falam a respeito de quando Lúcifer foi expulso do reino celestial, que veio à terra, que ele diz aqui, ó, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. É nesse versículo que alguns teólogos se prendem e fala
que é a questão de Lúcifer ter levado 1/3 dos anjos do céu. Então vamos lá, vamos estudar com calma. Em primeiro lugar, o que quer dizer estrelas? Será que as estrelas quer dizer, a Bíblia relata estrela, que quer dizer mesmo os anjos? Está falando dos anjos? O que quer dizer isso? Para você entender melhor, eu vou começar a explicar um outro capítulo. Isso é até melhor também para quem está me ouvindo em casa, que com certeza para muitos é uma novidade começar a aprender sobre o livro de Apocalipse. Então vamos fazer o seguinte, para ficar mais fácil ainda, eu vou voltar para cá. Vamos lá, capítulo 13, versículo 1. Capítulo 13, versículo 1. Isso, só pula um capítulo. Ele diz aqui, ó, eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de um urso, e a sua boca como de um leão, e o dragão deu-lhe o poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Adoraram o dragão que deu à besta o teu poder. Adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, e quem poderá batalhar contra ela? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que vocês abram. A gente vai começar a correr um pouquinho mais a Bíblia. Quando a Bíblia fala de besta, as Bíblias mais antigas não tem essa palavra besta. Isso daqui foi acrescentado na Idade Média, tá? Da Idade Média para cá. A palavra que existe nas Bíblias mais antigas é animais ou animal, tá? Que na verdade besta naquele tempo se referia a animal da selva, entendeu? A nossa geração que quis colocar como besta, como está se falando do diabo, mas antigamente não era isso. Antigamente, quando se falava da Bíblia, se referia a besta, estava escrito animais. E quando se falava de bestas na Idade Média, se falava dos animais. A nossa geração que quis assimilar essa palavra com esse negócio de besta, o diabo, o capeta, mas não é. Tanto é que existe um termo usado, besta-fera, quer dizer, é animal indomável, entendeu? Então, vamos pegar de exemplo aqui. O que a Bíblia, quando o autor, quer dizer, perdão, aquele que inspirou, ele fala animal, o que ele quer dizer? Vamos dar um pulinho, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo de número 7. Isso. Lá no livro de Daniel, capítulo de número 7. Mas ó, deixa marcado aí Apocalipse que a gente vai voltar, tá? Daniel, capítulo de número 7. Pronto. Daniel, capítulo de número 7. Versículo de número 17. Vamos lá. Daniel, capítulo 7, versículo 17. Acharam? Acompanhe comigo. Daniel, capítulo 7, versículo 17. Estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantaram da terra. Então aqui Daniel também teve um sonho, ele teve uma visão de Deus, e que ele viu 4 animais no seu sonho, na sua visão. Só que Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, quando escreveu aqui, ele já decifrou. Olha, esses animais aí são reis. Ou também pode ser reinos. Versículo 23. No mesmo capítulo 7, versículo de número 23. Olha só o que Daniel diz aqui, ó. Disse assim,
O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e fará em pedaços. Então aqui Daniel também está dizendo, pode ser reis? Pode. Uma pessoa, sim, mas também pode estar representando um reino. Então quando a gente vê lá em Apocalipse, falando de animais, de bestas feras, não quer dizer propriamente o diabo. Pode estar falando de um reino, de um rei. Porque a Bíblia relata isso. Você vai observar isso também no livro do profeta Isaías. Você vai observar isso também no livro do profeta Jeremias. Toda vez que eles relatam, falando sobre animais ou bestas feras, está falando ou de rei ou de reinos. Entendeu? Então ali a gente já começa a compreender. E eis que eu vi uma besta fera surgindo do mar. Então ele já está querendo dizer o quê? Olha, é um reino que vai surgir, ou um rei que vai surgir. Então já começa o quê? Você já começa a entender o quê? Uma palavra-chave. Opa, toda vez que a Bíblia fala animais ou besta, significa reino ou reis. Tem esse sentido. Outra coisa também que ele fala na Bíblia, uma coisa interessante. Quer ver? Ó? Deixa eu ver, esse aqui é gostoso. Água, mar. Você vai ver muito isso na Bíblia, falando sobre água, sobre mar, sobre rios, sobre represa. E as pessoas têm costume de dizer, não, água quer dizer vida. Mas vamos ver na Bíblia se realmente água quer dizer vida? Vamos voltar para o livro de Apocalipse, só que agora eu vou pedir para você o capítulo 17, versículo 15. Apocalipse, capítulo 17, versículo 15. Vamos lá. Esses vocês vão gostar. Esse aqui é nítido, não precisa nem muita explicação. Apocalipse, capítulo 17, versículo de número 15. Vamos lá. Todo mundo encontrou? Acompanha comigo. Capítulo 15. E disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então o que quer dizer, principalmente no livro de Apocalipse, quando está escrito mar, água, rio ou represa, está querendo dizer o quê? São povos, multidões, pessoas. Então agora a gente vamos juntar as duas palavras-chave. Já descobrimos que mar quer dizer povos, multidões. E também nós compreendemos e entendemos que a palavra animal também está relacionado com rei ou reinos. Então quando a gente leu lá na Bíblia, e eis que eu vi surgido do mar uma besta fera, vamos juntar o que a gente entendeu até agora. E eis que no meio das multidões, dos povos, eis que eu vi surgir um rei ou um reino. Tá vendo? Quando você começa a entender o significado dessas palavras-chave, o livro de Apocalipse não é difícil, não é complicado, ele é fácil. Você entende fácil, você compreende fácil. É que as religiões, as igrejas com as suas doutrinas, transformaram o livro de Apocalipse como se fosse uma coisa impossível, inacessível. Não, tem que ser um pastor, um teólogo formado não sei aonde para entender. Não, gente. Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele quer que toda a informação que tem nesse livro seja acessível a todos. Então jamais Ele iria escrever de uma forma que as pessoas nunca iriam compreender. O que nós precisamos ter é o tempo necessário para estudar a Bíblia, para entender. Eis que eu vi do mar, e eis que eu vi do mar surgindo uma besta fera. E eis que sobre essa besta fera estava uma mulher. E o que quer dizer isso? Vamos agora tentar ver o que a Bíblia, o Espírito Santo, que foi o
que inspirou, o que ele quer dizer quando ele fala mulher? Será que ele está falando mesmo que é uma pessoa do sexo feminino que vai estar sentada ali? Então quer dizer que é uma presidente, é uma rainha que vai surgir no novo governo? Não, pessoal. Olha comigo o livro de Efésios. Só voltar um pouquinho agora. Você está em Apocalipse? Livro de Efésios. Deixa eu primeiro procurar o versículo certinho para mim não falar coisa errada para vocês. Livro de Efésios. Aqui. Essa agora vai ser fantástica. Vocês também vão adorar. Achei. Efésios capítulo de número 5. Versículo 22 em diante. Estão anotando? E você em casa também, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 011 964 18 2673. Você pode me acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. E aprenda, conheça a Bíblia. Saia desse cativeiro do laço da doutrina evangélica. Você tem que ser cristão, meu irmão. Você tem que aprender a Bíblia como ela é, na sua pureza, na sua essência. E não se prender a uma religião. Não se prender a uma doutrina de homens. Aprenda a Bíblia como ela é. Vamos lá. Efésios capítulo de número 5, versículo 22. Vamos lá, pessoal? Quem encontrou, diga amém. Amém. Essa vocês vão gostar. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja. sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Hoje nós não vamos discutir essa questão de sujeição e de posição hierárquica dentro de família. Um outro dia a gente conversa sobre isso. Hoje estamos estudando Apocalipse. Então vamos lá. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, que foi aquele que inspirou essa escritura, o Espírito Santo, ele compara a mulher com o quê? O homem ele compara com Cristo. E a mulher ele compara com quem? Igreja. Com a igreja. Ó, começou a encaixar a palavra-chave? O homem ele compara com Cristo. E a mulher? O Espírito Santo que está em Paulo leva ele a escrever e coloca o quê? Compara a mulher com uma igreja. Então vamos voltar, agora vai começar a ficar gostoso. Vamos voltar para o capítulo 12. Livro de Apocalipse, capítulo de número 12, lá onde eu pedi para você marcar. Essa agora vocês vão gostar. Livro de Apocalipse, capítulo de número 12, gente. Isso. Encontraram? Apocalipse, capítulo 12. Acharam? Sim. Agora acompanha comigo. E viu-se um grande sinal. O grande sinal da onde? Do céu. Do céu. Uma mulher. A mulher representa o que mesmo? A igreja. A igreja. Vestida do Sol. Qual é o nosso astro maior da nossa constelação? O sol. E a vida só existe por quê? Porque existe. Por causa do sol. Sem sol, você sabe disso, né? Sim. Sem sol não haveria vida. Vida. O que representa o sol? A glória de Deus. E eis que eu vi uma mulher vestida de sol, ou seja, uma igreja pura, Pura. revestida de glória, uma igreja santa, uma igreja que verdadeiramente estava em volta à glória de Deus. Oh, glória. Começou agora a encaixar as coisas? Amém. E quando você vê lá atrás, que nem a gente começou a ler também o capítulo 13, e eis que sobre a besta estava também uma mulher, uma prostituta, o que quer dizer aquilo?
era a igreja corrompida. A igreja que caiu na lascívia. Me perdoe até a palavra, mas aquela igreja que caiu na prostituição, na corrupção. A igreja que se corrompeu. Então, a prostituta montada na besta não é nada mais e nada menos do que uma igreja corrompida. A mulher vestida do sol é a igreja santificada, alicerçada, que é o que nós temos hoje no nosso mundo. Hoje nós vivemos num mundo que nós temos pregadores que pregam a palavra de Deus, que arriscam as suas próprias vidas e até mesmo da sua própria família para pregar o evangelho em lugares mais extremos da face da terra. Pessoas que colocam a sua vida como sendo, coloca a pregação do evangelho acima da própria vida. Pessoas que se arriscam de todas as maneiras para continuar pregando esse evangelho que cura, que salva, que liberta, que transforma. Da mesma forma, nós temos também uma igreja que prega o evangelho apenas com a intenção do seu líder o quê? Comprar um apartamento em Nova York, uma lancha nova, comprar uma fazenda com um monte de gado. Então nós temos duas igrejas. Uma igreja que se preocupa com a salvação e o bem-estar das pessoas. E do outro lado, uma igreja que só está preocupando com seus próprios valores. Por isso que sempre falo, igreja envolvida com política, essa igreja já se corrompeu faz tempo. Já se corrompeu faz tempo. Quando você vê um pastor mais preocupado em ganhar voto do que ganhar almas, esse camarada já perdeu a visão. Quando você vê uma igreja mais preocupada em manter um status, porque tem que ter um governador que tem que estar ligado com ela, um presidente, um vereador, um deputado estadual, federal, essa igreja já se corrompeu. Por quê? Por causa que nós sabemos que tudo isso aqui vai passar. Nem Cristo. Às vezes tem gente que olha para mim e me critica e fala, não, o senhor é muito crítico nessa questão. Não, eu observo Jesus. Queriam coroar Jesus. Queriam transformar Jesus também como rei de Israel. Principalmente naquela questão da pregação do monte lá das oliveiras, que ele fez a multiplicação dos pães. Ele começou a dar comida para as pessoas, dar pão, dar peixe. As pessoas começaram a olhar Jesus como sendo a solução de todos os seus problemas. Sabe? Queriam colocar Jesus como rei absoluto. Não, agora quem vai reinar é o Senhor que é o nosso rei. Jesus simplesmente fez o quê? Saiu de fininho. Por quê? Porque o reino dele não é esse. Quando Jesus estava preso e Pôncio Pilatos interrogando ele falou, então você é o rei dos judeus? E cadê o seu reino? Jesus foi claro falando para ele, mas o meu reino não é aqui. Se você soubesse onde é o meu reino, você não estaria me tratando assim. Pôncio Pilatos até foi irônico. Não, mas o senhor tem que saber que eu tenho o poder até de tirar, de te livrar dessa condenação, de te salvar. Jesus olhou para ele e falou assim, tudo que você tem é porque veio do alto, não é por você. Então, se o próprio Jesus não quis se envolver com política, não quis se envolver com as forças governamentais aqui da terra, por que nós devemos? Se a nossa casa, a nossa morada é em outro lugar. É isso que as igrejas de hoje não conseguem entender. E é por isso que hoje nós temos... Está gravando aí? Mais de 90% de todas as igrejas, doutrinas e religiões entregue na mão de Satanás. E eu vou mostrar isso para vocês. Quero que vocês acompanhem agora comigo. Até aqui todo mundo está entendendo, não é? Amém. Que todo o livro de Apocalipse foi escrito com palavras-chaves. E que o próprio Espírito Santo, que foi o inspirador dessas escrituras, deixou no decorrer da Bíblia esses detalhes. Agora, acompanhe comigo. Vamos voltar para aquele versículo que a gente gosta de citar, que algumas igrejas gostam de citar. Versículo de número 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Então acompanhe comigo. Primeiro vamos entender o que é essa cauda. O que é essa cauda? O que o diabo fez
Vamos supor que ele está falando dos anjos. O que o diabo fez para poder enganar, para poder levar esses anjos? O que é essa cauda? Vamos lá. Isaías, capítulo de número 9. Continue marcado aí que a gente vai voltar. Isaías, capítulo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Versículo 15. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 15. Todo mundo encontrou? Livro de Isaías, capítulo 9, versículo 15. Vamos lá? Quem encontrou, diga amém, pessoal. Amém. Lê comigo, acompanhe comigo. O ancião é um varão de respeito. É um varão de respeito e são a cabeça. Agora, o profeta que ensina a falsidade, ele é o quê? Cauda. A cauda. E olha que eu fiz questão de que todos repetissem, independente da Bíblia, sendo atualizada, sendo corrigida, porque todas estão igual nessa palavra. Pode ser que mude aqui, ó, o varão, pode estar escrito o profeta, o homem de Deus, o homem santo. Pode ser que mude aqui, ó, quando fala o profeta, pode estar escrito o pastor, que ensina com mentira, que ensina com engano, que ensina com falsidade. Mas a última palavra é igual em todas as Bíblias, eu fiz questão de estudar isso. Ele é cauda. Então o que o profeta Isaías aqui está nos ensinando? Que cauda significa mentira, engano, falsidade. Agora vocês entendem por que aqueles quadros da Igreja Católica pintam o capeta de vermelhinho com a caudinha? Porque cauda significa engano. Cauda é mentira. Agora vamos lá. Aqui está dizendo que o profeta ou pregador, ele que age com mentira, com engano, ele é cauda. Ou seja, a cauda é mentira, engano. Agora vamos ver aqui. Eu vou pedir para você, meu irmão, você vai... Essa agora você vai gostar muito. Volta lá para Daniel, que foi um dos maiores profetas contemporâneos. Um dia a gente vai estudar o livro de Daniel, você vai ver que coisa fantástica. Porque Daniel foi o profeta que fez as maiores profecias do nosso tempo. Todas as profecias que foram relatadas no livro de Isaías e Jeremias já se concretizaram. As profecias do livro de Daniel estão acontecendo na nossa geração. Fantástico, né? Daniel foi que profetizou que o homem iria para a lua. Daniel que profetizou que na nossa geração haveria carros motorizados, que haveria aviões. Na verdade, Daniel teve essa visão. Deus permitiu ele ter essa visão. Ai, que bênção. Um dia eu vou ensinar o livro de Daniel. Eu vou fazer um estudo, fica até bom aí para quem está me acompanhando também no YouTube. Vou pegar o livro dos profetas e ensinar eles detalhadamente para vocês. É fantástico. Quando você aprende, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Agora vamos lá. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Versículo de número 3. Essa agora vocês vão adorar. Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 3. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, viu? Aproveite. Amém. Daniel, capítulo 12, versículo de número 3. Todos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Acompanhe comigo. Os sábios, pois, resplandecerão como o replendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como que, gente? Como é que diz aí na Bíblia de vocês? Vamos lá de novo, leia comigo. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, refulgirão como as Estrelas. estrelas, sempre e eternamente.
Talvez mude algumas palavrinhas, mas a palavra que me interessa está igual em todas. Daniel teve uma visão dos finais dos tempos. E o que Daniel aqui está falando que ele viu? Viu vários homens sábios, conhecedores e pregadores da palavra. Homens que estavam ensinando a palavra. E como é que Daniel compara esses homens? Como é que o Espírito Santo, que inspirou esta palavra para que Daniel escrevesse esse livro, como é que ele assemelhou esses homens, esses pregadores da palavra, esses homens que estão pregando sobre o firmamento, a salvação, o reino de Deus, ele comparou esses homens como estrelas. Agora começou a entender o negocinho? Sim. Agora vamos voltar para lá. Apocalipse 12. Versículo de número 4. Apocalipse 12, versículo de número 4. Vamos ler com calma. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, lançando-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher em que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe entregasse o filho. Isso daqui não está falando do nascimento de Cristo. Até porque não foi no nascimento de Cristo que Lúcifer foi expulso do céu e caiu na terra. Antes da formação do homem, Lúcifer já tinha sido expulso do céu. Então não pode ser Lúcifer e os seus anjos caídos. Isso daqui está falando da batalha no final dos tempos. Da batalha que há de vir. E que nós estamos vivendo esses dias primordiais. O que nós estamos vivendo, esses finais de dias. Aonde ele fala com a sua cauda, ou seja, com o engano, com a mentira. Eis que eu vi estrelas caindo do céu, ou seja, pregadores. Homens que estavam pregando a verdade e que por motivos, sei lá, morais, pessoais, financeiros, ou seja lá o que for, se permitiram deixar de pregar a verdade, deixar de pregar o verdadeiro evangelho, de usar a palavra, sim, mas para rebanhar pessoas apenas com a intenção de faturar. E que é também o desejo do diabo. Porque o diabo ele não está preocupado se você vai na igreja A, B ou C. O diabo não está preocupado se você tem um conhecimento da Bíblia de um teólogo, um conhecimento básico ou conhecimento de um teólogo formado numa das maiores faculdades do Brasil. O diabo está preocupado se você conhece e pratica a verdade. Esse é o maior desafio de Satanás, é fazer com que as pessoas andem fora da palavra. Você pode até conhecer a palavra, você pode até ter um entendimento da palavra, mas se você não anda conforme a palavra, você não vive conforme a palavra, você está fora dos planos de Deus. Por isso que o apóstolo João, quando teve essa visão, que visão que ele estava tendo? O que ele estava vendo? Que nos finais dos tempos, mais de um terço, ou seja, uma grande parte desses numerosos pregadores que nós temos hoje, nesses últimos dias, estariam sendo arrastados pela cauda do diabo, ou seja, pregando mentira. Essa é a visão dele. Se você for começar a encaixar toda a palavra, tudo que o Espírito Santo ensina, é esse entendimento que você vai ter. Mas, bispo, o diabo levou anjo do céu? Claro que levou, e não levou pouco não, levou uma multidão. Só que isso daqui, é para os finais dos tempos. É para nós, é para hoje. Para as pessoas deixar de viver no engano. Para as pessoas abrir os olhos. Você vai ver um pregador pregando, ensinando, até o que eu também estou falando aqui. Se surgir dúvida, opa, peraí, vamos estudar isso aqui, vamos ver se é isso mesmo. Será que é isso mesmo que está dizendo?
Então é isso que a Bíblia está nos ensinando. Cuidado. Cuidado com a pregação de quem você escuta. Cuidado com o ensinamento que você está tendo. Cuidado com o discernimento que você está adquirindo da Bíblia, porque nem todo discernimento realmente é conforme a Bíblia deseja. E a mesma coisa eu já quero finalizar aqui, para vocês que estão me acompanhando na internet. Cuidado. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, entregue, abra o seu coração. Aceite ao Senhor como seu único e verdadeiro Senhor. Independente de onde você mora, independente de onde você resida, procure uma igreja que pregue o Evangelho verdadeiro. A palavra de Deus, como ela tem que ser pregada, vivida. Procure entrar em contato comigo. Mande um e-mail para mim. O meu e-mail é pr.cosse.ec@gmail.com ou pelo WhatsApp, que é o 011 96418 2673. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor e Salvador Jesus.